Em meio aos crescentes conflitos no Oriente Médio e a tensão global envolvendo potências como Irã, Rússia e China, cresce também a preocupação com uma possível escalada para uma guerra de proporções mundiais. Diante disso, muitos líderes espirituais têm chamado à oração e ao discernimento profético. Um vídeo antigo do pastor Reginaldo Carvalho voltou a repercutir nas redes justamente por abordar esses acontecimentos à luz das profecias bíblicas. Ele aponta que tudo o que estamos vivendo faz parte de um cenário que prepara o mundo para a volta de Jesus. E em meio a esse cenário de guerra, um testemunho impressionante tem chamado a atenção: o relato de um operador do Domo de Ferro, o avançado sistema de defesa antimísseis de Israel, que afirma ter presenciado um verdadeiro milagre. Segundo ele, após uma falha no sistema, um míssil que atingiria uma área densamente povoada foi desviado por um vento súbito, em uma direção inexplicável. Em choque, ele declarou: "Eu vi a mão de Deus mandar aquele míssil para o mar." Neste vídeo, vamos entender como esse episódio se conecta com os tempos proféticos que vivemos e por que é tão urgente dobrarmos nossos joelhos em oração. Veja também o alerta do pastor Lamartine Pozzella. Assista até o fim e registre sua opinião nos comentários. Nós precisamos orar porque as consequências disso podem ser muito sérias. Por exemplo, o Irã pode começar uma guerra contra Israel, uma guerra com drones, uma guerra com mísseis balísticos, e podemos voltar a ter a guerra ali no Oriente Médio recrudescendo. Mas além disso, o Irã tem aliados muito poderosos, como Rússia e China. Precisamos orar para que isso não escale para uma guerra de proporções mundiais. Um vídeo antigo do pastor Reginaldo Carvalho voltou a circular nas redes sociais recentemente por tratar de um tema ainda muito relevante. Nele, o pastor explica que os conflitos em Israel são sinais do cumprimento das profecias bíblicas e indicam que a volta de Jesus está próxima. A decorrência do texto de Ezequiel 38 fala exatamente dos inimigos que vêm do norte, que farão aliança com outros povos, cita, por exemplo, Gomer, cita Togarma, cita Cush e Put, fala da Pérsia, que são os países de fundamentalismo islâmico, onde estão ali a Síria, o Líbano, a mesma coligação árabe, além dos países do norte da África, que fizeram a Primavera Árabe, no caso da Etiópia, da Tunísia e outros países que são antagônicos a Israel pelo viés religioso, né? Os árabes e todos esses que têm a influência islâmica odeiam Israel e querem riscar Israel do mapa. O que são os fatos hoje? É o cumprimento das profecias. As profecias foram anúncios que Deus fez daquilo que vai acontecer, que está acontecendo entre os homens ao longo da história humana. E o que nós estamos vivendo em nossa geração é o acelerado cumprimento das profecias para montar o cenário mundial do desfecho escatológico. E aí, Porque, na verdade, tudo isso, querida Celeste, que está acontecendo hoje no mundo, é para preparar a volta de Jesus Cristo. Embora o vídeo não seja recente, chama a atenção como ele continua extremamente pertinente para os dias atuais. O pastor Reginaldo Carvalho destaca que, mesmo sendo constantemente ameaçado, Israel permanece de pé sob a proteção do leão da tribo de Judá, uma proteção que, segundo ele, não se limita ao Antigo Testamento, mas se estende até os tempos de hoje. Um exemplo disso, segundo ele, seria a impressionante atuação do sistema de defesa antimísseis de Israel, conhecido como Domo de Ferro. De acordo com dados do exército israelense, o sistema já interceptou mais de 86% dos mísseis disparados pelo Hamas nos últimos anos. Embora o Domo de Ferro não consiga impedir todos os ataques, um número relativamente baixo de vítimas tem sido visto por muitos como algo sobrenatural, uma evidência do cuidado e intervenção divina sobre a nação israelense. Um exemplo marcante disso foi relatado por um operador do sistema Domo de Ferro em uma entrevista ao site Israel Today. Por questões de segurança, sua identidade não foi revelada. Ele contou que, em uma missão de defesa ocorrida há algum tempo, presenciou a bateria do sistema falhar 3 vezes consecutivas durante a tentativa de interceptar um míssil. O míssil foi disparado de Gaza.
O domo de ferro calculou precisamente sua trajetória. Sabemos onde esses mísseis irão pousar em um raio de 200 metros e esse míssil, em particular, iria atingir vários prédios e uma estação ferroviária central de Tel Aviv. Ou seja, centenas de pessoas poderiam ter perdido suas vidas, disse o operador. Mas em uma das operações, um interceptador cometeu 2 erros sequenciais. E isto é muito raro. Eu estava em choque. Neste momento, tínhamos apenas 4 segundos até o míssil do adversário pousar. Nós já havíamos notificado os serviços de emergência e avisamos sobre um incidente em massa, ele acrescentou. De repente, o domo de ferro mostrou um grande vento vindo do leste, um forte vento que enviou o míssil para o mar. Ficamos todos atordoados. Eu me levantei e gritei, existe um Deus. Ele relatou. Eu testemunhei esse milagre com os meus próprios olhos. Não foi contado ou relatado para mim. Eu vi a mão de Deus mandar esse míssil para o mar, destaca o operador. Diante de tudo que vimos, os conflitos crescentes, as alianças perigosas e até mesmo testemunhos que desafiam toda a lógica humana, fica cada vez mais evidente que não estamos vivendo tempos comuns. Para aqueles que creem na Bíblia, os sinais são claros, o cenário mundial está se alinhando com o que foi profetizado há milhares de anos. Mas, mais do que alimentar o medo, essas notícias devem despertar a Igreja para um tempo de arrependimento, vigilância e oração. Como disse o pastor Reginaldo Carvalho, tudo isso aponta para a volta iminente de Jesus. Que possamos estar espiritualmente preparados, atentos aos tempos, e com os joelhos dobrados diante do Senhor. O mundo pode não entender, mas nós sabemos, o leão da tribo de Judá ainda guarda Israel, e está preparando seu povo para o desfecho final. I read was Jeremiah 31. Did you notice that the Lord said something wonderful? Listen carefully. Hear the word of the Lord, O ye nations, declare it in the isles that are far off. He that scattered Israel will gather him, and keep him as a shepherd does his flock. In other words, Israel is a sign, a divine sign to the nations. She is a divine sign in her scattering. She is a divine sign in her regathering. And she is a divine sign in her being kept and preserved by God. Compartilhe este vídeo com quem precisa ser despertado, e deixe nos comentários o que você pensa sobre esses acontecimentos à luz da fé.